Olha, agora a gente vai falar sobre a polêmica taxa do lixo na nossa capital. Polêmica porque a grande maioria dos telespectadores que participam são contra essa taxa do lixo. Quem vai nos dar mais esclarecimentos é ele, o presidente da Agência de Regulação de Goiânia, Paulo César Pereira, que está aqui no estúdio representando a Prefeitura. Portanto, boa tarde, tudo bem, presidente? Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. É um prazer estar falando aqui com vocês, com os telespectadores e com a população goianiense como um todo. São muitas críticas, a OAB fala de bitributação. Agora, antes de falar sobre esses assuntos, vamos saber o que a Agência de Regulação de Goiânia vai contribuir para essa discussão, como que vocês vão regular essa proposta para ser encaminhada para a Câmara Municipal de Goiânia. Tá, esse seu pedido, essa sugestão da gente dizer sobre o trabalho da Agência de Regulação, ela é uma oportunidade para a gente, porque a Agência de Regulação é um instrumento de controle da sociedade em relação à cobrança de taxas, tarifas e tributos. Para se ter uma ideia, o saneamento básico, o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário foram regulados pela Agência de Regulação de Goiânia e esse novo contrato estabelece a obrigatoriedade, por exemplo, da Saneago fazer investimentos na cidade e sobre a cobrança de tarifas é a Agência de Regulação que regula e controla, inclusive, os preços e os reajustes. Em relação ao lixo, da mesma forma. Por que é polêmico esse assunto? Obviamente que todos nós vivemos a preocupação de ver se o nosso orçamento bate com as nossas receitas. E aí torna-se polêmico quando aparece a cobrança de uma taxa. É importante que eu explique para o telespectador que, primeiro, isso é uma obrigação de uma lei federal. O marco regulatório do saneamento, a Lei Federal 11.445, estabelece a obrigatoriedade da cobrança dessa taxa. Presidente, mas nós já colocamos uma entrevista no ar aqui do representante da OAB dizendo que a Prefeitura tem como sim abrir mão e não necessariamente cumprir essa lei federal. Por que sobrevivemos até hoje sem essa taxa e agora, num momento tão crítico de pandemia, quer-se criar mais um encargo para as pessoas? Inclusive, já aproveitando esse gancho, aparece aí na tela para a gente, presidente, a opinião do povo, porque aqui assim, o espaço está sempre aberto. O Gleiciane diz por WhatsApp, um absurdo, mais um jeito de tirar dinheiro do povo. Na verdade, eu entendo a indignação da população. Na verdade, ninguém está aproveitando a oportunidade nem deixando de ser sensível a esse momento de pandemia. O que acontece, de fato, é que os serviços de saneamento básico de todos os municípios brasileiros deixam a desejar, não só em relação à qualidade, mas também em relação ao alcance da população. É obrigatório, é um direito constitucional, o acesso ao saneamento básico. E, infelizmente, a realidade dos municípios brasileiros é que esse acesso não chegou a todo cidadão. Agora, o senhor, nesse argumento, o senhor concorda, então, que hoje o serviço de coleta de lixo da Prefeitura é um serviço ruim? As pessoas pagam taxas já de IPTU, por exemplo. O senhor, como gestor, não entende que é melhor você incentivar as pessoas a destinar o lixo corretamente, por exemplo, para que vocês façam a coleta seletiva? Aí vocês teriam uma economia significativa. Não é melhor do que você começar cobrando uma taxa que a pessoa já paga no IPTU? Daí a crítica da OAB dizendo que essa é uma bitributação. Como é que o senhor reage a essa crítica, ao não apoio da população e à crítica também da OAB? Eu digo o seguinte, se o serviço é ruim, não. Dentro das condições que os municípios brasileiros têm, é o que tem sido possível oferecer. Sem sombra de dúvidas, ele pode ser melhorado e precisa ser melhorado. Quanto à questão de bitributação, os órgãos de controle estarão aí para verificar isso. Agora, a OAB precisa sentar, talvez com a agência de regulação, para fazer as contas. Para fazer as contas se o IPTU é suficiente para pagar todas as despesas e todas as demandas do município e do cidadão, para dizer que é bitributação. Agora, o senhor falando em contas,
em qual valor pode-se chegar, já que foi cogitado aí mais de R$200 por ano para cada cidadão? O que tem sido discutido nessas reuniões que têm acontecido no Paço Municipal? Porque também houve a informação que aquela pessoa que tem um imóvel até 60, no valor venal de R$60 mil, não precisaria pagar essa taxa. E daí houve uma reação muito forte também do povo, alegando que é difícil encontrar um imóvel nesse valor. E aí, presidente? Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de vocês, o convite, da gente estar aqui esclarecendo isso. Primeiro, foi veiculado uma estimativa, obviamente a imprensa procurou a companhia que presta serviço ao município e a companhia apresentou os seus custos. O que nós podemos dizer, primeiro, que a vontade do prefeito é que não se aplicasse a taxa. Ele pode voltar atrás? A vontade dele seria essa, mas a legislação federal primeiro obriga. Não só obriga a cobrar, mas o obriga a alcançar metas que a gente ainda não alcançou. Para vocês terem uma ideia, os resíduos que chegam no aterro sanitário, pela Lei Federal de Resíduos, só poderia ser depositado no aterro 1/10 do que chega ao aterro sanitário. A solução seria fazer outro aterro? Não, fazer tratamento corretamente. E por que não é feito? Porque faltam recursos. Mais recursos do que o goianiense já paga? Não é que sejam mais recursos. O custo com que o município arrecada, esses recursos não são suficientes para fazer todo esse tratamento, que tem um custo operacional. Para vocês terem uma ideia, só de tratamento de chorume, daquele líquido, da decomposição do resíduo, isso custa da ordem de R$300 mil por mês. E o senhor não quer falar ainda de um valor possível dessa taxa? Não, o que eu quero, ainda precoce? O que eu quero te dizer, Luciana, é que a determinação do prefeito de que a gente cobre a menor taxa possível, nós estamos debruçados nisso, para que, mesmo com aquele parâmetro que foi veiculado pela imprensa, a gente reduza ao máximo. Essa comissão está debruçada nesses trabalhos e em breve a gente vai poder anunciar claro, aqui. Estaremos acompanhando tudo, inclusive na Câmara Municipal. Para a gente encerrar, presidente, mais uma participação na tela, não concordo. Já pagamos tanto imposto. A Amanda aqui participando. A Prefeitura pretende estender esse debate também à população, através de audiência pública, o acompanhamento também na Câmara Municipal? Sem sombra de dúvidas. Quando a Prefeitura encaminha um projeto de lei para a Câmara, ela está abrindo o debate com o Legislativo, está aberto o debate. Eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, virei quantas vezes for convidado. Sempre aberto, presidente. E a agência de regulação mesma vai abrir esses espaços de discussão com a população. Tá certo. O senhor já está sabendo o recado, o prefeito também, o povo não quer a taxa, mas é importante a sua participação. Paulo César Pereira, presidente da Agência de Regulação de Goiânia, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade de falar com os nossos telespectadores. Eu também agradeço, acho que essa deve ser uma preocupação nossa, da mídia, da Câmara de Vereadores e da própria população, exigir qualidade nos serviços, exigir a universalização dos serviços e, para isso, felizmente ou infelizmente, nós demandamos recursos e cabe à agência de regulação e à prefeitura aplicar corretamente esses recursos e nós vamos criar instrumentos de controle e fiscalização do município, do munícipe, em relação a esses gastos. Ok, mais uma vez, presidente, uma boa tarde, obrigada pela participação.